Como parar de gastar dinheiro à toa para poder sobrar dinheiro no final do mês. Se você chegou aqui nesse vídeo e nesse canal é porque você quer saber informações sobre isso e a partir de agora é o que a gente vai conversar aqui nesse canal. Sobre investimento, sobre guardar dinheiro, sobre economizar, sobre como ganhar mais e como ter um consumo mais consciente. Se esse assunto te interessa, então fica aí e se inscreve. E bora lá direto pro assunto que eu não gosto muito de enrolação. A primeira dica que eu daria para você é ter consciência antes do ato da compra. Antes do ato da compra, gente, a gente costuma ficar muito ansioso, em êxtase, com muita vontade de comprar. E depois que a gente compra, vem aquela sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar, ela se chama, um neurotransmissor que se chama dopamina. E aí vem aquela sensação tipo, nossa, comprei, coisa boa. Pois é, né? Mas como é que então a gente pode fazer para ter mais consciência antes de comprar? Eu acho que uma dica que eu daria para vocês é se fazer a seguinte pergunta: eu preciso disso? E eu ainda complementaria: eu quero isso ou eu preciso? Se eu comprar esse item agora, vai ter algum impacto financeiro? Porque se tiver, então eu não compro. Então, a questão da consciência é você trazer para a consciência, para sua mente, o porquê que você quer comprar e o que é que você está sentindo naquele momento. Então, por exemplo, muitas vezes você está estressada, você está entediada, você está com raiva de alguma coisa, do seu emprego, e normalmente isso te leva a gastar mais. É muito comum que a gente chegue no final de um dia de trabalho muito estressante, e eu me coloco nessa posição também, e querer pedir um delivery, um iFood, um sanduíche ou uma pizza, né? Afinal, a gente tá muito cansado e a gente sempre vem com aquele discurso de eu mereço. E isso vem muito dos nossos hábitos e das nossas crenças sobre o que a gente acha que é certo. Então, eu mereço, eu trabalhei o dia todo, são crenças que a gente vai construindo na nossa mente. Então, tudo isso envolve a questão da consciência. Então, ter em mente por que você quer comprar aquilo e o que é que você está sentindo. Quando você traz isso para a consciência, começa a ficar mais fácil e aí você vai entender se realmente você precisa ou se você quer esse item. A segunda dica que eu daria é você ter clareza. Por que você quer parar de gastar dinheiro? Eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Eu quero parar de gastar dinheiro porque eu estou num processo de quitação de dívidas, né? Eu não tenho dívidas em atraso, mas eu tenho dívidas que estão lá no meu contra-cheque. E uma grande vontade que eu tenho hoje é que, tipo, não tivesse mais aquele empréstimo lá no meu contra-cheque, ainda que foi para adquirir um bem para nossa família e que é algo bom. Então, a questão hoje da clareza é sobre querer ter uma reservazinha financeira ali, que eu e meu marido já temos esse hábito, né? Mas ter algo ali mais que a gente não fique mexendo aqui para emergências e que a gente utilize outra parte desse dinheiro para conquistar esses objetivos, né? Que é pagar algumas dívidas, ou viajar, ou investir para nossa aposentadoria, né? Então hoje eu consigo ter clareza sobre isso, de por que eu quero parar de gastar dinheiro à toa. E outra coisa também, eu quero ter um consumo mais consciente, porque a partir de um consumo mais consciente eu consigo perceber que o meu dinheiro ele vai render mais. Porque se eu tiver ali a clareza que eu não, por que eu não quero gastar? Vai ficar muito fácil eu lembrar, eu não vou comprar essa blusinha, eu não vou comprar esse blush, porque, né, o meu objetivo, enfim, é esse aqui, eu quero consumir de forma mais consciente e eu quero que sobre mais dinheiro, né? Então eu digo que antes de você pensar em comprar besteira e bobagens e sair aí jogando teu dinheiro fora, eu acho que a questão da consciência e da clareza é o ponto, assim, a base que você tem que fortalecer ali, né? Para você dar um início ali na sua vida financeira para que as coisas melhorem. A terceira dica que eu daria, que é a mais clichê de todas, mas que grande parte das pessoas não coloca em prática, é organizar os teus gastos, né? É listar as suas dívidas. E como é que você faz isso? Do jeito que você achar melhor. Eu, por exemplo, eu gosto de usar a planilha, né? Aquela planilha do Google. Por quê? Porque eu tenho aqui no celular, porque se eu tiver no trabalho, se eu abrir o e-mail, eu olho de lá.
no tablet, né, se eu estiver na faculdade, enfim, onde eu estiver, eu consigo ver essa planilha. Então, é a forma que hoje eu adoto. Eu tinha uma planilha bem horrorosa, mas aí meu esposo fez uma, adaptou, né, é a que a gente utiliza atualmente, tá bom? Então, depende da forma como você quer organizar. Tem gente que usa aplicativos, tem gente que usa o famoso caderninho. Com a minha mãe, por exemplo, a gente utiliza o caderninho. Comprei um caderno pequenininho na Amazon, mas serve o que você tiver aí. Eu gosto também do caderno, tá? Pra mim e pra ela, porque eu consigo estar o tempo todo lá trazendo e mostrando, olha, mãe, a gente comprou isso, a gente gastou isso e foi assim. E ela também gosta dessa forma. Então eu vejo muita gente falando que tipo, tem que ter planilha, tem que ter não sei o quê. Gente, organiza da forma que funciona para você, desde que você organize. Então liste as suas dívidas, vê o que é que entra de receita, o que é que você tem de despesa. Eu acho que uma dica fundamental nesse processo de organização não é sair cortando tudo e viver como miserável, né? Mas também conseguir separar o seu orçamento ali em categorias, que inclusive é algo que eu quero até melhorar na minha planilha, né? Para saber que porcentagem eu gasto de cada parte da minha vida, digamos assim, né? Quanto eu gasto com educação, que eu ainda faço faculdade, quanto é que eu gasto com despesas de casa, entre outras coisas, né? Então, essa organização financeira, ela é super importante, então não subestime, você não vai conseguir fazer isso de cabeça. É clichê, mas quando você começa a listar ali, gente, você vê, assusta um pouco até, né? Nossa, eu ganhava só isso, ou eu ganho tudo isso e gasto tanto, ou eu tenho tudo isso de dívida, ou eu tenho tantas compras parceladas, e isso facilita muito. Eu lembro que a partir dessa planilha que meu marido disponibilizou, né, que a gente começou a olhar para ela, eu consigo ter uma visão, digamos, panorâmica de como o meu cartão de crédito ele evoluiu de janeiro até dezembro, né, que eu já coloquei lá mais ou menos como é que tá. E, tipo, reduziu pelo menos R$ 1.000, gente. R$ 1.000, né? Além dessa questão da consciência, da clareza, eu consegui visualizar isso lá na planilha. Então, por isso a importância de você organizar os seus gastos e não subestime essa fase. A quarta dica que eu daria para você, que eu acho que a maioria das pessoas não faz, eu fazia isso de forma mental, mas agora eu tô anotando no bloquinho de notas aqui do celular, é você fazer as suas compras planejadas. Ou seja, faz lá uma listinha de necessidades e desejos aqui no celular mesmo e coloca aquilo que você está precisando comprar. Então, por exemplo, essa semana eu abri o bloco de notas e eu coloquei aqui, né? Comprar meia, roupa íntima, um rímel preto, né? Que eu comprei um que praticamente foi jogado no lixo, né? O famoso barato saiu caro. Que mais? Acho que eu coloquei roupas, né? Porque eu sei que em dezembro e janeiro eu vou estar viajando, então coloquei lá, né, roupas que eu preciso comprar. E é algo que eu também quero planejar muito bem, porque eu não quero sair comprando roupas de tendência, né? Comprar roupas que eu consiga utilizar depois. Então, fazer essa lista de itens que você está precisando naquele momento ajuda muito. E itens também que você deseja, por exemplo. Eu queria pelo menos comprar mais uns 2 conjuntinhos de academia, né? Então, isso é algo que eu desejo e dá para encaixar ali no orçamento, né? Então, eu acho que você ter essa lista e você seguir evita muito. Porque eu fazia isso de forma mental, mas eu sabia, quando o cartão fechar, eu vou comprar protetor solar com cor, né? Que é um stickzinho que eu uso, que eu já até mostrei aqui no outro vídeo. Eu vou comprar, sei lá, roupa pro meu bebê, comprar pijama, comprar, né? Eu fazia isso mentalmente, mas hoje eu também tô anotando e tem me ajudado porque eu consigo visualizar, né? Que aí você lembra, eu tenho que comprar esse aqui e fica mais fácil. E a quinta e última dica, que eu acho que é uma principal, assim, e talvez a mais difícil, é você reduzir os gatilhos que te levam a comprar. Então, por exemplo, diminuir o consumo das redes sociais em época de TikTok Shop, em época de Instagram. Fica muito fácil a gente querer comprar, abrir os stories ali das lojas e ficar olhando e scrollando. Eu gosto muito de fazer isso, mas essa semana eu dei um follow em vários perfis de loja, né? Eu até seguia, porque às vezes aparece uma coisa que você quer comprar ali, mas ao mesmo tempo me deixava com muita vontade de comprar e eu não podia, né? Então, às vezes aquilo até enfraquece o teu objetivo, que naquele momento é não gastar.
Então, remova os gatilhos que te fazem gastar. Se você não consegue remover, pelo menos reduza. Então, reduza o tempo do Instagram, reduza o tempo de TikTok, exclua, se possível, aplicativos de compra. Se você não excluir, então reduza esse consumo. Eu não excluí os aplicativos, mas eu reduzi o consumo. Eu fazia a Shopee, a Amazon, né? Às vezes a Shein, até de rede social, e ficava lá horas, colocando coisas no carrinho que eu não ia comprar, ou que eu não ia comprar naquele momento, mas eu ficava criando necessidades. Até minha esposa dizia, nossa, sai daí, você fica muito tempo aí. E eu vou dar razão a ele porque é verdade, entendeu? E não me fazia bem. Você vai criando necessidades que você não precisa. Quanto mais tempo você passa lá. Então, reduza esses gatilhos, deixe de seguir, deixe de usar tanto. Se possível, exclua. Não excluir, então reduz ali, coloca ali no aplicativo todos juntos ali, dá uma escondida no teu celular, porque isso sem dúvida vai te ajudar para você parar de gastar dinheiro com besteira, e eu garanto que vai sobrar dinheiro no final do mês. O meu objetivo esse mês, eu acho que ainda vai faltar um pouquinho, mas o meu objetivo do próximo mês de outubro é que sobre dinheiro, e é uma das minhas metas, e eu vou gravar um vídeo aqui para vocês, conseguindo provar que eu consegui, tá bom? Eu quero conseguir isso, porque não é possível que eu chegue dezembro e não consiga sobrar dinheiro no meu salário. Não tem cabimento. Isso pra mim é algo que eu fico pensando, gente, não tem cabimento de não sobrar dinheiro, tá bom? Até porque dá pra organizar o orçamento, graças a Deus. Então vai ser uma meta que eu vou colocar. Vou continuar fazendo isso que eu já faço e vou colocar isso como meta, tá bom? Então, acho que era só e até o próximo vídeo. Tchau!